Muito bem, nós vamos continuar, lembrando então da frase que Jesus disse a Tomé, né? Que ele apenas acreditou porque ele tinha visto, que ditosos aqueles que acreditaram sem ter a necessidade, né? Mas fica aí o lembrete, vocês percebem que Tomé continua firme na caminhada, não importa o quanto Jesus teve que fazer para que ele acreditasse que era Jesus. Olha, também a mensagem que vem nisso tudo, carregando da grandeza, né, do amor de Deus e de Jesus por cada um de nós. Mesmo a gente resistindo, ainda a possibilidade da gente estar junto com o grupo estava aberta. E depois disso, Jesus vai se manifestando para outros grupos. Uma vez ele se manifesta ali com alguns de seus discípulos que estavam na barca. Simão Pedro falou que ia pescar, os outros falaram que também iam. E Jesus aparece ali às margens do mar e percebe que eles não tinham conseguido nada. E Jesus pergunta: filhos, nada tendes que se coma? Né? E eles respondem não. E aí Jesus orienta que eles lancem a rede para o lado direito da barca, que eles acharão o peixe e a rede volta repleta de peixe, né? E aí Simão reconhece, ele fala, né? É o Senhor. Então, isso vai. Mas, depois disso, Jesus acaba conduzindo e levando, conseguindo que seus discípulos sigam o caminho e cada um possa contribuir com a disseminação da doutrina de Deus, né? do reino de Deus. E eles voltavam muito cheios de alegria, bendiziam a Deus. O que a gente nota nessas aparições que Kardec relata aqui na Gênese? Que todos os evangelistas, então os 4, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram as aparições de Jesus após sua morte. Porém, com circunstâncias que não permitem a gente duvidar da realidade do fato. Embora cada um conte do seu jeito, porque vocês imaginam você ter que relatar, traduzir, chega diferente. A cada vez que alguém trabalha o texto, a comunicação, ou a maneira de ouvir, vai interpretando de forma diferente. Mas é incontestável que ele apareceu, né? E essas aparições se explicam, primeiro, pelas leis fluídicas, que nós já sabemos, e pelas propriedades do perispírito de Jesus, né? Em face desses fenômenos. Não tem nada a ver de miraculoso, não tem nada a ver de extraordinário. É ação fluídica, lei fluídica e propriedade do perispírito. E nós já sabemos que o perispírito de Jesus era super maravilhoso, iluminado, né? Grandioso. Tanto que até a tangibilidade consegue alcançar quando ele fala para Tomé tocar nele, né? Pôr a mão lá nos dedos, né? Então, o que a gente percebe? Jesus aparece repentinamente e do mesmo modo com o qual ele aparece, ele desaparece. Então, vejam só, é uma característica. Não anuncia, reúna o grupo às 20 horas que eu vou chegar. Não. Ele aparece para as pessoas e desaparece. Alguns o veem, outros não. Olha aí. Então, isso vai também mudando. Para alguns, ele fica irreconhecível, até mesmo para alguns de seus discípulos, né? Ele mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. A sua própria linguagem carece da vivacidade da de um ser corpóreo. Ele fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Quer dizer, olha, ao mesmo tempo em que você fala, está aqui, é carne, é tangível, tem algo de diferenciado do espiritual, do divino, né? A sua presença causa surpresa e medo,
Por quê, gente? Nós estamos falando de uma época onde isso não tinha acontecido nunca, né? Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes. Olha que engraçado. Engraçado não, interessante. Os discípulos não conseguem, quando Jesus aparece para eles, terem a mesma liberdade que tinham antes com ele. Eles sentem que já não é mais aquele homem que eles conheceram, é o ser maior, é o Filho de Deus. Então, mudam até na maneira como se dirigem a ele. Então, Kardec fala, Jesus se mostrou com o seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se o estivesse com o seu corpo carnal, todos os veriam. Claro, se eu entro num... Vamos supor que nós estamos lá no GOAC, e aí chega qualquer um de nós, todos nós vamos ver quem chegou, se está aqui, vivo, encarnado. Entra a Fran na salinha, oi Fran, boa tarde. Aqui na tela, entra alguém, oi, boa tarde Márcio, boa tarde Jéssica. A gente está vendo, está encarnado. Agora, imagina só, você ser visto, né, pelo seu corpo perispirítico, poder ser reconhecido ou não. Então, gente, os discípulos naquela época, eles não tinham ainda eles não se apercebiam dessas particularidades, né? Eles não davam atenção, eles não observavam que alguns viam, outros não, que Jesus entrou quando a porta estava fechada, isso para eles ainda não chamava atenção. O importante era que eles vissem o Senhor, né, e conseguissem receber a mensagem dele e vissem aquele corpo ressuscitado. E aí a gente sabe que tem muita gente incrédula que rejeita os fatos que Jesus produziu por terem aparência de sobrenatural, né? Porém, nós já vimos em todo o estudo que a gente tem feito neste livro, principalmente, a explicação natural que o Espiritismo dá para todas essas questões. O Espiritismo prova a possibilidade disso acontecer, não só pela teoria das leis fluídicas, mas principalmente pela identidade com coisas que podem acontecer com outras pessoas que não sejam Jesus, tá certo? Que as pessoas que a gente já viu, o sistema da bicorporeidade, da pessoa estar num lugar ser vista em outro, então nós temos outros exemplos, né? Mas Kardec entende que o maior milagre que Jesus operou verdadeiramente, assim, a sua superioridade de espírito que vivenciou uma parte da sua jornada com a gente, foi o ensino que ele deixou. Muito mais do que qualquer manifestação, qualquer fenômeno, como as pessoas diziam, milagre, como as pessoas chamavam, né? Gente, naquela época não existia meios de se propagar algo, um ensinamento, porque você falava para um número reduzido de pessoas, não tinha meio de comunicação. Uma carta que você mandasse para alguém demorava não sei quantos meses para chegar até o outro, que respondia, que quando chegava a resposta para você, e era assim, né? Então, a gente tem que imaginar assim, como ele conseguiu, com tão pouco recurso, com zero recurso, disseminar a sua doutrina. Então, foi com os apóstolos, foi com seus seguidores, vamos relembrar a grandeza do ensinamento que o Paulo de Tarso deixou para todos, né? Lembrando o quanto ele perseguiu Jesus quando Jesus era vivo, né? Então, quer dizer, na mais humilde condição que Jesus tinha, ele conseguiu, ignorado pela maioria das pessoas, Jesus não era um homem célebre, ele não era uma celebridade, como se diz hoje, né? Ele era conhecido por quem seguia a sua doutrina, mas num curto espaço de tempo, que a gente diz, aquela jornada ali dos 3 últimos anos, ele não teve mais o recuo de nenhum outro apóstolo, então, que saíram levando sua obra à frente, né? Ninguém abandonou mais
a causa que já havia abraçado. Então, é muito importante a gente saber também que, óbvio, tem correntes, e a gente vai ver aqui no fim desse capítulo, 2 delas, que contestam tudo isso, né? Mas essas correntes nem existem mais. Depois a gente fala um pouquinho rapidamente delas. Mas aqui diz, Jesus só fazia o bem, e isso não opunha ao abrigo da malevolência, né? Quer dizer, ele só fez o bem. E como é que ele sofreu? Mas vamos lembrar, estava previsto que assim seria. Então, nada novo, ele sabia disso também, né? Condenado ao suplício, que só a criminosos eram infligidos, ele morre ignorado do mundo, porque naquela época o mundo não sabia de Jesus. Jesus estava restrito àquele povo, aqueles lugares que ele frequentava. Entre os territórios próximos, sim, as pessoas ouviam falar e vinham procurar Jesus, mas o restante do mundo não tinha, né? E aqui diz, ele nada escreveu. Jesus não escreveu nada, né? Não tem um escrito dele, ainda não foi encontrado, né? Entretanto, ajudado por alguns homens, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o facho da civilização. Jesus tinha contra si tudo o que causa o malogro das obras do homem, razão porque dizemos que o triunfo alcançado por sua doutrina foi o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão, né? Então, está aqui, ele não deixou nada de ruim, e tudo que ele deixou só serviu para o bem da humanidade, né? O legado dele foi o amor. Ele viveu, ele pregou, ele ensinou, ele vivenciou o amor. E agora a gente vai falar um pouquinho do desaparecimento do corpo de Jesus, né? Aqui a gente viu que ele aparece as manifestações para muitas pessoas. Mas vamos tratar agora do corpo dele, do desaparecimento do corpo, né? Que esse desaparecimento também é retratado no Evangelho dos 4 evangelistas, né? Baseado nas narrativas das pessoas que viram Jesus. Aqui eles citam muito as mulheres, porque Maria Madalena foi, Maria foi, Marta foi. Então, eles citam assim, baseado nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro, depois da crucificação, e já não encontraram mais nada, né? E aí todos viam naquele desaparecimento um fato milagroso. Alguns achavam que o corpo dele foi subtraído clandestinamente. Então, os contrapontos que tinha, né? Segundo outras opiniões, há quem diga, é isso que eu estou falando aqui, que Jesus não teve um corpo carnal, ele foi apenas um corpo fluídico, né? Que ele não teve em sua vida mais que uma aparição tangível. Então, ele seria uma espécie daquele agênere, a gente já estudou, o agênere é aquele espírito, né, que se manifesta, e aqui diz assim, seu nascimento, sua morte, todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que dizem, seu corpo voltou para o estado fluídico e desapareceu do sepulcro, né? E com esse mesmo corpo, ele se mostrava aos outros depois da sua morte. E é fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar impossível dentro do que hoje se dispõe acerca das propriedades do fluido, diz Kardec. Olha a cautela de Kardec, ele não está contestando, ele não está falando isso é algo impossível. Todavia, ele fala, mas seria inteiramente excepcional e totalmente oposicionando ao caráter dos agêneres. Trata, pois, de saber se tal hipótese é admissível. Então, o que eles falam? Que a permanência de Jesus na Terra se deu em 2 períodos, o que precedeu e o que sucedeu à sua morte. É isso que a gente tem. No primeiro, desde o momento da sua concepção até o seu nascimento, tudo que se passa com respeito à sua mãe, às condições da sua vida,
né? Então, tem seus atos, sua linguagem, circunstâncias de vida, tudo isso caracteriza que, com certeza, houve corporeidade. Existiu, sim, esse corpo, né? Ele nasceu, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele aprendeu a falar, a comer, a andar, a pensar. Então, isso torna inequívoco. Então, já vai contestar aquela outra observação que existia, né? São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem e nada tende a anômalos, pois conseguem ser explicados pelas propriedades do perispírito em graus diferentes. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. Quer dizer, a gente está diante do corpo, da vida corporal e da vida espiritual de Jesus, né? Porque a diferença desses estados, ela é grande, né? O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria. E o corpo material é um instrumento cortante, eles falam que se a gente dividir os tecidos, eles podem ser separados. A gente arranca um órgão, cessa a vida, dependendo do órgão que você tirar, né? Mas no corpo fluídico, isso não acontece assim. Se você põe em desordem os órgãos, eles falam, um instrumento cortante não penetra em outro corpo, como se penetrasse numa massa de vapor. Então, eles argumentam que essa é a razão pela qual não podem morrer os corpos dessa espécie, porque os seres fluídicos não podem ser mortos, né? Então, o que morre é só corpo carnal, a gente já sabe que ele pode ser cortado. No corpo fluídico não existe a possibilidade desse corte. Mas Kardec continua mostrando que após o suplício de Jesus e o seu corpo ter se conservado inerte, sem vida, ele foi sepultado como qualquer outra pessoa seria. Quer dizer, veja só, não teve nada de extraordinário, né? Todo mundo pôde ver e tocar Jesus. Agora, depois da sua ressurreição, quando ele quis deixar a terra, não significa que ele morreu de novo. O seu corpo se elevou, o seu corpo espiritual se elevou, né? Então, esse corpo não deixou os vestígios aqui da cruz. Então, Kardec diz, é forçoso concluir que se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era seu corpo. Por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal passa a ser a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Quem sofre não é o corpo. Gente, olha que coisa mais interessante. Quem sofre não é o corpo, é o espírito recebendo o contragolpe das lesões ou alterações. Num corpo sem espírito, absolutamente nula é essa sensação. Pela mesma razão, o espírito sem corpo material não tem nenhum sofrimento físico, né? Visto que estes resultam da alteração da matéria. Então, o que ele conclui? Que Jesus sofreu materialmente, disso não se pode duvidar, mas ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao nosso. Então, sofreu? Sofreu. Cada prego, cada batida, cada açoite que ele levava, cada corte que seu corpo sentia, né? Mas, junto a tudo isso, a elevação do Espírito de Jesus, né? Ele não se entende que ele não teria experimentado a dor espiritual por conta da elevação do espírito, né? Então, diz assim, supor que assim tenha sido é tirar o mérito da vida de privações e de sofrimento. Jesus sofreu. Ele teve dor, ele sangrou, ele sentiu. Isso foi seu corpo físico, né? Se tudo em Jesus fosse aparente, todos os atos de sua vida, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece pedindo que Deus afastasse o cálice, né? Sua agonia,
no momento de entregar seu espírito, não passaria de uma simulação para desfazer aí, para enganar, para tornar ilusória essa vida, né? E isso não é compatível com o ser superior que foi Jesus. Então, se assim fosse, se Jesus não tivesse existido como ele existiu, e como Kardec defende, e a doutrina espírita crê nessa teoria, nessa tese, né? Se não fosse assim, Jesus teria enganado a boa-fé de todo mundo, né? E aí, obviamente, sofreria as consequências de um rebaixamento moral. Gente, mas Jesus é o governador do nosso planeta, né? Então, aí a gente já tem que ser muito mais que Tomé, né? Jesus teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, né? E pelos fenômenos psíquicos, isso se caracterizou a existência dele, né? Achei aqui o nome da doutrina que eu falei. Não é nova, isso lá na época de Kardec, na época que ele escreveu a Gênese, em 1868. Não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus. No século IV, Apolinário de Laodiceia era chefe da seita dos apolinaristas e pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível. Desceu do céu pelo seio da Virgem Maria, da Santa Virgem, e não nasceu dela. Quer dizer, veio do céu. Era isso que o Apolinário tratava como uma seita, né? Uma doutrina. Ele não sofreu, não morreu, foi só aparência. Gente, olha só, hein? Século IV era assim que se pensava. Mas, graças a Deus, aqui diz, os apolinaristas foram anatemizados no Concílio de Alexandria, no ano de 360, e no de Roma, no ano de 374, e no de Constantinopla, em 381. Hoje isso não existe. A mesma crença que esses apolinaristas tinham um outro grupo chamado docetas, do grego dokel, não sei como fala, que é uma seita de numerosos gnósticos, que eles viveram durante os 3 primeiros séculos, quer dizer, também não acreditavam, né, que Jesus tivesse existido. Então, eles viveram por 3, os apolinaristas, no 4º século, vejam um período grande em que tinha-se um contraponto forte sobre a crença de tudo que Jesus tinha passado, né? Então, mas é isso que a gente vê. O mais importante é o quanto sobreviveu e o quanto tudo isso foi levado em frente, né? Nos itens que trata do desaparecimento de Jesus, e já falamos desse período dele, antes e depois da sua morte, o que a gente vai destacar é também que o corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria que diferem dos fluidos etéreos, né? Então, o que eles entendem? Como Kardec vai fechando esse capítulo, né? Que após o suplício de Jesus e o fato dele ter sido enterrado, como sepultado, não falava sepultado, né? Como todos nós, fez com que as dores fossem se acalmando, se aplacando, que aquele suplício fosse diminuindo, né? Ele precisou esse tempo para tornar evidente que o corpo dele tinha uma natureza diferente daquele que pereceu na luz, tanto que ele se recompõe, né? O corpo perispiritual. Então, se foi possível que Jesus morresse, Kardec volta a afirmar, era carnal seu corpo. Então, lembrando, né? Quando os falsos materiais juntam-se com essas considerações morais, querendo falar, não, mas Jesus não viveu, Jesus desceu da Virgem Santíssima, ele veio do céu, ele surgiu do nada, eles provam que Jesus teve, sim, como todos nós, né,
passou o que nós passaríamos porque assim estava previsto. E aí ele fecha esse capítulo dando esses detalhes da doutrina dos apolinaristas e dos gnósticos que se contrapunham. O que fica para nós desse aprendizado? Eu vi que a Marinês levantou a mão. Fale, querida. Sua mão Então, está erguida? então o sofrimento do nosso corpo fica no perispírito, não fica quando a gente desencarna, fica no perispírito, não fica? De Jesus, não. Então, a diferença é essa dele, não é? É a O grandeza sofrimento, da luz do perispírito isso, dele, né? dele, que não Não que não tenha absorveu o ficado, mas sofrimento. foi mais É, rapidamente disseminado. A gente, isso, quando desencarna, que leva parte da dor da gente vivenciada aqui na Terra, a gente precisa de um longo tempo. Por quê? sim, Nossos olhos estão muito ainda uhum, fechados. O nosso sim, conhecimento é muito apequenado, sim, né? Então, a gente não tem um perispírito dessa natureza, sim, sim, certo? Isso vai se moldando, por exemplo, a gente vai conseguir, pós-desencarne, dependendo da nossa evolução, também aparecer para os nossos entes queridos, né? Mas isso tem o nosso tempo. sim, Jesus sim, consegue isso 3 dias após ter sido depois, sepultado, né? exato. Pela Uhum, magnitude pelo espiritual que ele tinha, pela essência fluídica, sim, por ser ele quem era, né? claro, claro. Gente, esse final, né? A gente viu tanta coisa, a gente viu curas, a gente viu milagres, a gente viu prodígios, a gente viu Nossa, foi um capítulo rico de nos revelar, às vezes até coisas que a gente já tinha ouvido e tinha deixado passar, batido na história, mas quanta reflexão trouxe para a gente esse capítulo, apesar de ter sido cumprido, de nós termos dividido em 3 partes e termos perdido a oportunidade de nos vermos no encontro passado por conta das questões aqui tecnológicas, considero assim que foi um capítulo que trouxe grande aprendizado para nós. Grande aprendizado na interpretação de palavras ou de mensagens que Jesus deixou, né? Na percepção de ver como não deve ter sido fácil para os apóstolos, né? A gente imagina, nossa, se fosse a gente, absorveria tudo. Nós não sabemos, nós falamos isso hoje, que a gente já teve N outras experiências, está tendo acesso a esse estudo abençoado da doutrina. Nós não sabemos como a gente agiria, né? Então, volta todo o ensinamento do mestre, do não julgar, do conhecer a si mesmo, né? Do conhecer a verdade. E aí a gente vai trazendo os grandes ensinamentos. Assim, eu sei que em 3 aulas a gente. Poxa, mas o que era mesmo? Vamos lembrar. Falamos das curas, falamos o que era milagre, que não foi milagre, que não era fenômeno, a força de cada um, a importância da fé. A gente resgatou muita coisa, né? E Kardec, a gente também percebe a sutileza com a qual ele estuda, entende e traz para nós essa caminhada, né? Por exemplo, essa questão de dizerem de Jesus não ter tido um corpo, nossa, a hora que eu li, eu falei, como assim? Né? Mas teve. E talvez até hoje exista em alguém, né? E a gente não pode julgar esse ensinamento, mas eu acho assim, Jesus, o mais importante para nós é essa confiança que a gente tem e o fato da gente lembrar do que disse Jesus a Tomé, né? Você viu porque você acreditou porque você viu. Ditosos sejam os que acreditaram sem ter visto. Então é a força da nossa fé, né? Na semana que vem a gente vai estudar o capítulo 16, Teoria da Pré-Ciência, né? Ou seja, é possível alguém
ter ciência do que vai acontecer amanhã, né? As previsões, porque depois nós vamos ter as predições do Evangelho no outro capítulo. Mas a gente vai começar e nós vamos tentar num encontro. No encontro da semana que vem, estudar, não é um capítulo longo, e eu sei que vocês estudam antecipadamente, então tenho a impressão que a gente vai conseguir trazer mais sintetizadinho, né? Esse estudo, as predições segundo o Espiritismo, teoria da presciência, né? Então, gente, da minha parte hoje é isso que eu queria registrar com vocês, agradecendo a oportunidade da gente poder estudar em plena véspera de feriado, né? E deixando aberto o microfone para vocês, para as dúvidas, para a gente procurar junto alguma questão, sei lá. Agora os microfones Então, vamos não lá. estão mutados. Eu tenho uma dúvida, Marisa. Diga, Sandra. Tudo bem, os médiuns têm a capacidade de ver um corpo fluídico, né? Mas nem todos os discípulos de Jesus eram médiuns, pelo menos não tem nenhuma referência disso anterior. Jesus poderia abrir essa visão dos discípulos? Na fala, tem uma parte que ele fala, não vos afasteis ainda da cidade, vou lhes passar o dom de meu Pai. Deixa só eu resgatar a frase na íntegra, porque eu devo ter posto em negrito que também me chamou a atenção. Ó, está em negrito mesmo. Jesus dizia que eles eram testemunha de tudo que tudo que as Escrituras falaram em relação ao Cristo, para que ele alcançasse a sua glória, precisaria ter acontecido exatamente como aconteceu. E Jesus termina: ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Aí ele diz, e eu negritei: vou enviar-vos o dom de meu Pai, o qual vos foi prometido. Mas porquanto permanecei na cidade, até que vos seja revestido da força do alto. Esse dom, eu acho que é essa percepção ampliada também, Sandra, além do fortalecimento para as dificuldades que seriam enfrentadas, me parece ser essa possibilidade, porque, por exemplo, nós todos somos médiuns, mas nem todos que estão aqui vêm, né? Mas cada um está num trabalho. E eles disseminaram, veja, a doutrina do Cristo. Eles não estavam sendo comparados. Jesus foi escolhendo, obviamente, porque sabia, porque Jesus queria o quê? Lembram na Boa Nova, quando a gente estudou o livro no passado, cada discípulo que Jesus convidava, o que ele via? O coração puro da pessoa e a vontade de ser verdadeiro. Ele não procurou outros dotes, outras qualidades. Então, eu acho que coube a cada um, né? Aí precisaríamos estudar, e estou só dando o meu pequeno entendimento. Fazer uma parte dessa de levar, né? Cada um da sua maneira. Você veja, Paulo de Tarso, que não foi o discípulo de Jesus, não esteve ali foi ao contrário, ele acabou conseguindo levar para outros lugares do mundo, para as igrejas de outros lugares, essa doutrina, né? Então, eu acho que a gente tem que imaginar que estava todo mundo ali. Quando a gente reencarna, Deus capacita, além do livre-arbítrio que Deus nos dá, Deus nos capacita com a inteligência, que a gente já está no reino nominal, com o nosso poder de escolha, de discernimento, mas com a nossa capacidade também de realizar coisa. Como diz o Marcos, é como se Deus falasse: vai lá, Sandra, manda bem que você vai dar certo. Você vai dar certo, confio em você. Se a gente pensar nesse contexto para cada um de nós, e se voltar
para os apóstolos que tiveram que seguir, na verdade, eles não estavam sozinhos, porque Jesus estava com eles. Né? Então, essa grandeza da luz, da iluminação própria do ser, Jesus iria acompanhá-los, né? Ele não iria deixar só, mas ele precisava que eles seguissem. Né? Mas até tem uma historinha muito linda de um pai que entende que é hora do filho, assim, aprender sozinho algumas coisas, né? E aí o filho pede para ir para a casa da avó, mas pede para ir para a casa da avó sozinho. Ele não quer que o pai e a mãe levem, tá? E então eles combinam que vão deixar o filho viajar sozinho, vão até a estação, o menino entra no trem, né? E depois que o menino está sentado, a viagem já começou, estou resumindo a história. Ele vai mexer nas coisas dele, na malinha, na mochila, ele vê um papel, né? Que está escrito assim: filho, tudo vai dar certo, mas se precisar de alguma coisa, eu estarei sentado no último vagão do trem. E Deus é assim com a gente. Não sei qual vagão, na minha ele deve estar ali na cabine dirigindo, porque tenho muito que agradecer, né? Mas ele está lá com a gente. Ele está lá, assim como o pai deixou o menino ter experiência, o menino foi crente que estava sozinho. O pai estava lá no último vagão. É isso. Igual aquela história do índio Cherokee, que a gente já contou em alguma Boa Nova, que o ritual para o jovem se tornar um homem é ele passar uma noite sozinho, 24 horas com o olho vendado, no cume de uma montanha, sujeito a frio, tempestade, bicho, animais selvagens, e aí, se ele resistir, ele é considerado um homem, né? E o filho vai para o alto da montanha, fica, passa medo, passa frio, passa tudo. No dia seguinte, quando ele tira a faixa que está na hora, ele vê o pai dele sentado ali, perto dele. Nenhum mal ia acontecer, o pai estava lá. Mas se ele soubesse disso, né? Mas nós já sabemos que o pai está conosco. Então, de qualquer forma, #estamos juntos. Gente, o que vocês querem conversar, falar, encerrar, descansar? Temos menos de 1 minuto. Opa, nessa gravação. Um beijo para vocês. Excelente semana, um bom feriado, viu? E que a gente possa ter o cultivo da nossa fé sem precisar ver tanta coisa, pelo exercício de fazer essa fé vigente, e que a gente tenha certeza que Deus está lá falando que a gente vai dar certo, da forma que for melhor, né? Pelos desígnios dele. Boa semana. Beijo na criança da manhã. Muitos corações. Cadê coração? Estou pondo coração. Tem um outro que a gente solta e ele vai um monte. Mas tem aqui um monte de coração para vocês. Um abençoado descanso. Nos vemos segunda que vem, se Deus quiser. Amém. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Parabéns, Marinês. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Bem, fica com Deus, todo mundo.